Esse vídeo vai ser um pouco diferente, por quê? Porque esse vídeo não vai ter muita edição, vai ser um vídeo mais cru, deixa eu me arrumar aqui, vai ser um vídeo um pouco mais cru, sem edição, só a corzinha que vai ser diferente do vídeo, né, tipo assim, a cor original do vídeo não é essa que vocês estão vendo aqui agora, a cor é essa aqui, vocês estão vendo originalmente a cor do vídeo é essa, a cor que vocês vão ver é essa que tá agora, mas, eu acho que vai ter muita edição, pelo menos eu acho, né, assim esperamos, que assim dá pra postar rápido e fazer outros. Cafezinho? Muito bom. Galera, o que eu queria fazer assim hoje é algo bem simples, bem rápido, bem direto. Tipo, como se estivesse na minha frente aqui, tô numa mesa aqui, na mesa da minha cozinha, e como se estivesse na minha frente, uma conversa normal de amigo. Cara, existem dois tipos de consequências. Existe a consequência que você imediata, aquela mais perceptível, aquela que mais dói, aquela que é uma pancada só, e você recebe consequências muito eternas pra caramba, e que consequências avassaladoras. Mas existe consequências que não são tão avassaladoras assim a princípio. Ela é uma consequência gradual, que vai aos poucos, aos poucos, aos poucos, de repente você viu, toma uma cepada e você nem sabia de onde começou isso. E essa é a questão. Existem muitos pecados, muitos erros, muitas ações que nós agimos erradamente que a gente não mede consequências. Porque, por exemplo, aquilo que a gente recebe um corte, ou um carete, um dano já meio que instantâneo e muito grande, perceptível. Por exemplo, o corte na Bíblia, o pecado de carete, é um pecado em que você perde o mundo vindouro, e um pecado em que você é morto, tipo assim, vamos supor, o cara tem relações sexuais ilícitas. Beleza, o cara é pego. O cara é apredejado e morto. Se foi comprovado, se foi julgado e ele foi acusado, e a acusação prevalecer, ele é morto, apedrejado, e ainda perde o mundo vindouro. Então, basicamente, é uma consequência tão grave, mas tão grave, que é quase instantâneo. O cara pecou, puf, morreu. Literalmente. Mas, existe uma outra consequência que a gente chama de morte pela mão dos céus, que é uma consequência que é gradual. A pessoa morre mais cedo do que deveria morrer, né? Um exemplo, se ela tinha que morrer aos 50 anos, ela morre antes, mas ela morre naturalmente, e ela não perde acesso ao mundo vindouro. Então, se você for ver, é uma consequência mais leve. Mesmo assim, é uma consequência ruim, que você morre mais cedo. Pelo menos você não perde muito dor, mas você morre mais cedo. E aí eu tava pensando aqui que existem muitas coisas que a gente fica julgando e medindo, né? Tipo assim, essa ação eu vou tomar porque eu vou tomar uma cepada, eu vou tomar umas consequências que são graduais e são pequenas. E eu não vou perder o prêmio total lá na frente. Mas, essa aqui eu não cometo, porque essa aqui, meu amigo, se eu cometer, eu tô lascado. Já perdo o prêmio, já perdo tudo, já era. É uma consequência imediata. Tipo, isso aqui, mano, se a gente for ver, a gente tem que tomar cuidado mais com aquilo que é gradual do que aquilo que é instantâneo. Vou explicar porque eu raciocínio, tá bom? Porque existem muitas coisas que, quando são graduais, elas doem muito mais. Porque quando a gente tá vivendo situações que as dores são graduais e as consequências graduais, por exemplo, você vai perdendo parte da sua alma, parte da sua consciência, parte do seu foco, parte da sua força, de pouco a pouco. E se você não tratar, vai chegar uma hora que você, literalmente, perde tudo aquilo que você era, aquilo que você construiu ou aquilo que você tinha de mais precioso. E aí pra você reconstruir tudo isso é mais difícil do que realmente, mais difícil. É claro que quando você tem uma perda instantânea, é impossível, tipo assim, dói pra caramba. Mas dói só naquele momento e depois você consegue reconstruir de uma forma melhor. Mas quando você tem uma perda gradual, cara, essa dor é pior ainda. Pelo menos na minha concepção, né? Pior ainda, porque você vai se sentindo ela por um bom tempo. Vai por um bom tempo, depende da situação. Se não for tratada, ela vai aumentando, até virar uma dor grande, até virar uma dor de instantânea, tipo um carete, digamos assim. Então a gente tem que entender e medir muito bem. Porque não é só porque uma situação vai me trazer um dano ou uma consequência não imediata, mas pequena, mas não imediata, que ela é melhor, que é bom de fazer isso. Que é bom de se meter. Às vezes, a melhor forma é a gente olhar pra uma situação e falar assim, cara, se eu se meter errado nisso aqui, se eu me agir errado aqui, eu vou receber uma dor gradual. Talvez o suporte, mas eu não quero brincar, eu não quero ver o final dessa história, não. Porque o final da história sempre é muitas vezes levada ao quê? Uma perda brusca, a um corte, um carete. Pra
Você já percebeu pessoas que estão, por exemplo, pessoas que são depressivas? Elas começaram gradualmente, mas chega uma hora em que a depressão dela tá tão forte que ela literalmente faz um carete. Ela faz um corte da vida dela e ela perde de uma vez só tudo que ela tinha. Ela literalmente perde vida em um instante. Mas se for ver no passado, o que levou a ela a isso foi a dor gradual. Então muitas vezes a dor gradual nos leva a situações extremas que a gente nem percebe. Então você vê que assim, eu não tô falando somente de situações, de consequências de atos, em uma consequência mais grave e instantânea e uma consequência gradual e não grave. Eu tô falando que, tipo assim, a consequência não gradual e não instantânea e não tão grave pode levar a uma consequência grave, se a gente não tomar cuidado. Então, aquela famosa frase, que amigo é? Então, meu amigo, se tem uma coisa, ou a minha amiga também, se pode ser uma mulher que tá vendo esse vídeo, ou uma moça, né? Ou uma criança também, tanto faz. Se as situações que vão te trazer consequências graduais e por um bom tempo, e feridas, marcas que vão te na sua alma, pedacinho por pedacinho, não se meta nisso. Porque se você não tratar, ela pode te levar a uma perda da alma total, a um corte total. Então, não é só porque a consequência é leve que eu vou me meter. Talvez se a consequência leve me leve a uma consequência mais grave. E é muito difícil, cara. Muito difícil você lidar com situações tão graduais e pequenas. Porque é difícil. E é isso. Esse foi o vídeo. Não foi de mais um vídeo mais tranquilinho, sem muita edição. E acho que o vídeo vai ser, a parte de hoje vai ser mais ou menos assim, mais tranquilo. Mais conversa mais tranquila contigo. Como se você estivesse na minha mesa aqui. E eu converso com você. E é isso. Espero que você tenha entendido. Beijo no coração. Shalom. Falou.